E turminha, como vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem com vocês? Então a gente vai ver mais uma aulinha de história, lá no livro 4, hein? Não esqueçam que a gente já está lá no livro 4, hein? Então na página 236, lá em história, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos primeiros habitantes. Os primeiros habitantes que estavam aqui no Brasil. Não é? A nossa história traz muito a partir de em 1500 o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Então tudo começou a partir desse momento. Mas em muitos momentos, em muitos livros, em muitas coisas que a gente aprendeu no passado, a gente acabava esquecendo que o Brasil já tinha habitantes. Quem eram esses habitantes? Quem já estava aqui nesse nosso país, nessa nossa região? Né? Os índios, né? Os índios, eles já moravam aqui, eles já cuidavam dessa nossa terra, certo? Então lá, né, ó, atualmente sabemos que o Brasil possuía muitos habitantes que aqui já viviam bem antes da chegada dos portugueses. Esse período ficou conhecido como pré-história brasileira. Então, um pouquinho antes da chegada, né, dos portugueses, a gente já sabia que existiam essas pessoas que já moravam aqui, que cuidavam dessa terra pra gente. Né? Vamos passar aqui. O bom é quando ele passa, né, gente? Pronto, agora ele foi. Na página 237, nós temos um desenho que nos fala sobre o desembarque de Cabral em Porto Seguro. Eu tô aqui olhando a nossa apostila aqui enquanto ele tá carregando, tá? Então, assim, ó, os primeiros contatos, né, os primeiros momentos entre os indígenas e os portugueses foi de um contato muito estranho, né? Porque eles tinham culturas muito diferentes. Os indígenas estavam acostumados a estarem sozinhos aqui no nosso país, e os portugueses também viajavam, conheciam já outros lugares, mas também tinham uma cultura totalmente diferente, né? Entre os indígenas estarem muitos sem roupas ou com pouquíssimas roupas, os portugueses utilizavam roupas da época, né? Eram muitas roupas, né? Então a gente tem essa diferença cultural, né? Na página 238, nós vamos falar também um pouquinho ali, ó. Esses primeiros habitantes do Brasil, provavelmente eles viviam do quê? O que eles praticavam? Como é que eles estavam aqui? Sendo que muitos eles estavam sozinhos, vamos dizer dessa forma, né? Então, segundo a história, segundo as pesquisas que foram feitas, eles provavelmente viviam da caça e da coleta de frutas, né? Muitos deles mudavam constantemente de lugar. Eles hoje estavam nessa região aqui, vamos dizer, hoje eu estou aqui em Biguaçu. Né? Mas aqui já acabou um pouco das frutas, já não tem tanta caça, já não tem tantas coisas para mim conseguir sobreviver com a minha família, eu vou mudar. Vou ali para São José. Então eles vinham para cá. E assim eles iam fazendo, né? Essa forma de vida deles, de se mudarem constantemente de lugares, eles acabaram sendo chamados de nômades. Eles receberam o nome de índios porque os portugueses, ao chegarem ao Brasil, eles acreditavam ter chegado à Índia e não ao Brasil. Então, por isso que quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou, eles falavam, nós estamos na Índia, então nós vamos chamar esse povo de índio, certo? Mas ao desembarcarem de suas caravelas, os portugueses tiveram uma grande surpresa. Viram que já existiam moradores na terra. Então, por isso que eles precisaram, né, ter um nome e chamar eles daí dos índios, né? Lá no parágrafo, lá, de acordo com os relatos da carta de Pero Vaz de Caminha, foi um encontro pacífico, embora de estranhamentos, em função de grande diferença cultural entre esses dois povos. Naquele momento, eles procuraram se comunicar por meio da troca de sinais e presentes. Então, né, eles também não entendiam muito o que os portugueses falavam, o que os indígenas falavam, e o que a gente já conversou um pouquinho antes, né? As culturas eram muito diferentes, né? O primeiro contato com os indígenas. O Cabral recebeu alguns indígenas em sua caravela. Eles apontaram os objetos de prata e ouro que lá estavam, o que fez com que os portugueses pensassem que houvesse esses metais preciosos naquelas terras. Então, eles achavam que aqui no Brasil também já existia esses tipos, né, de pedras, porque os indígenas já mostraram, né?
Nesse contato, os portugueses ofereceram água aos indígenas, que tomaram e cuspiram, pois a água era velha e tinha um gosto muito diferente da água pura e fresca que a gente tem aqui que tem no país. Eles tomavam ali daquelas cachoeiras, então a água era muito melhor para o consumo, né? Os indígenas também não quiseram o vinho e a comida oferecida pelos portugueses. Eles também já estavam acostumados, né, com as frutas deles, a comida, né, a comida de caça, dos peixes, bem diferente da cultura dos povos portugueses. Esse primeiro contato foi um verdadeiro choque de culturas. Os portugueses estranharam muito o fato de os indígenas andarem nus, e estes, por sua vez, estranharam as vestimentas, as barbas e as caravelas dos portugueses. Então, é o que a gente falou, né? Eles tiveram esse primeiro momento, foi muito pacífico, não teve nem nada, né, de brigas, mas teve muita parte assim de estranhar o que cada um fazia, né? Então, assim, ó, vamos lá para os exercícios. Na página 239, a gente tem essa figura aqui, ó. Vou pegar minha fotozinha e vou botar aqui em cima dele, tá vendo? Essa daqui é a família indígena Botocudos, de Johann Moritz Rugendas, tá? Ela foi tirada do domínio público, essa foto. Vamos explorar o uso da imagem como documento histórico? Observe a representação de uma pintura, agora responda o que se pede. Letra A. Quem é o autor da obra? Qual é o nome do autor dessa obra que está ali escrito? Qual é o título da obra? Qual é o título que tem ali? Né? A prof já falou ali a hora aqui para vocês, né? Quem são as pessoas retratadas? Quem estão sendo retratadas nessa foto? Quem eles... Nessa foto não, nessa obra, né? Quem que eles desenharam? Quem que eles pintaram ali? Qual o costume indígena a obra mostra? Ela está mostrando ali uma cultura dos povos indígenas, né? Qual é? Número 2. Sabendo que os povos indígenas habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus, o uso da expressão descobrimento do Brasil é adequado? Explique a sua resposta. Então, o que a gente diz, né? Muitas vezes, a partir de 1500 eles falam que o Brasil foi descoberto, mas já existia povos, né? Já existiam pessoas morando aqui, vivendo aqui. Então, é certo a gente falar que em 1500 houve o descobrimento do Brasil? O que vocês acham? Tá certo? Tá errado? Tá? Então, eu quero que vocês formulem ali, façam uma resposta. Eu acho certo, prof. Por quê? Não, prof, eu não acho certo. As pessoas já, né? E aí vocês também vão colocando o porquê ali. Número 3. Marque a alternativa correta. Por que os primeiros habitantes do Brasil foram chamados de índios? Lá a gente já falou, né, na nossa explicação, e lá no livro também tem. Por que eles foram chamados de índios? Porque eles tinham vindo das Índias? Porque os portugueses acreditavam que tinham chegado às Índias? Porque os nativos assim se denominavam? Ou porque eles falavam outra língua? Então, essa daqui a gente só vai assinalar, né? Então, assim, galerinha, nesse conteúdo falando sobre os nossos primeiros habitantes do Brasil, a gente já aprendeu um pouquinho mais, né? A gente já tinha conversado isso também lá na sala, bem lá no comecinho do ano. E agora a gente está revendo novamente, né? Os próximos agora a gente também vai falar mais um pouquinho sobre os índios. Mas hoje de conteúdo a gente termina por aqui, tá? Conto com vocês para fazer as atividades, são só 3, bem pouquinhas, tá? E a gente tem uma aulinha ao vivo hoje à tarde com o conteúdo de ciências, certo? Até a próxima, galera! Beijos!